E aí, meu amigo, minha amiga do nosso curso extensivo, muito bom estar de volta para prosseguimento dos nossos estudos em matéria tributária. Aula passada, o que eu falei contigo? Eu passei informações a respeito de legislação tributária, a gente entrou na parte de normas gerais, falei da legislação tributária com vocês, e hoje eu vou dar sequência a essa parte, entrando na obrigação tributária, até aí concluímos as questões que envolvem responsabilidade em matéria tributária, tudo bem? Então, lá no nosso quadro, vamos começar então as tratativas, falando a respeito de obrigação tributária. Prezados, obrigação tributária passa a ser um instituto previsto lá no artigo 113 do Código Tributário Nacional. E nós podemos interpretar a obrigação tributária como sendo uma relação jurídica, essa relação jurídica estabelecida entre o fisco e o particular, e essa relação jurídica dá ensejo a duas circunstâncias. A primeira circunstância, a circunstância de levar dinheiro aos cofres públicos, e o segundo item, o cumprimento de deveres administrativos. Então, a obrigação tributária é uma relação jurídica estabelecida entre o fisco e o particular, visando o quê? Visando ou levar dinheiro aos cofres públicos, ou ainda cumprir deveres instrumentais administrativos atinentes à arrecadação e fiscalização tributária. Normalmente, o exame de ordem ele questiona o que para você? Ele pergunta para você as espécies de obrigação. Você vai colocar que a primeira espécie de obrigação que nós temos é a chamada obrigação principal, estabelecida lá no artigo 113, no parágrafo 1º do CTN. Obrigação principal é aquela que surge pelo dever de pagamento. O dever que se tem de levar dinheiro aos cofres públicos. Este dever de pagamento, ele surge com a ocorrência do fato gerador. E essa obrigação principal é uma obrigação ex lege, ou seja, é uma obrigação que decorre de lei em seu sentido estrito. Então, a obrigação principal surge com dever de pagamento. O dever que se tem de levar dinheiro aos cofres públicos. Essa obrigação, tida por principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador e ela é uma obrigação ex lege, o que vem a ser isso. É uma obrigação que decorre de lei em sentido estrito, seja a lei ordinária ou, nos casos previstos por lei, lei complementar. Perfeitinho? Olha só, quando a gente fala de pagamento, o pagamento ele engloba tanto o pagamento do tributo, quanto o pagamento da penalidade pecuniária, pagamento de multa. Então, para todo e qualquer efeito em matéria tributária, multa é uma obrigação principal. Mas, Caio, eu estudei no direito privado que multa é acessória.
Ótimo para o direito privado. Em matéria tributária, multa é uma obrigação de natureza principal. Sendo de natureza principal, para que a multa tenha validade, ela tem que ter uma expressa previsão legal. Tem que estar prevista em lei. Perfeito? Isso é muito importante para que você possa guardar. Ah, só isso? Não. Veja só. Se nós formos analisar o critério da obrigação principal, esse pagamento engloba tributo, engloba a multa. Então, a multa tem validade quando prevista em lei. E nós temos a obrigação acessória. A obrigação acessória tem sua previsão no artigo 113, no parágrafo 2º do Código Tributário Nacional, e a obrigação acessória surge pelo cumprimento de deveres administrativos vinculados à arrecadação e fiscalização de tributos. Então, aqui, cumprimento de deveres administrativos que são vinculados à arrecadação e fiscalização de tributos. Entenda o seguinte, a obrigação principal é pagamento, a obrigação acessória não. A obrigação acessória é cumprir burocracia documental, emitir nota fiscal, escriturar livros, prestar informações. Isso é uma obrigação acessória. Tudo bem? A obrigação principal depende de lei. A obrigação acessória decorre da legislação tributária. Então, a obrigação acessória decorre da legislação tributária. Isso significa que a obrigação acessória independe de lei. Se for colocado para você, mas depende de lei, não. A própria obrigação acessória ela pode ser criada por meio de um ato administrativo, modificada ou extinta por qualquer espécie de ato normativo, conforme a gente falou na aula passada, o que faz parte da expressão legislação tributária, que é o mais importante para você. Tudo bem? Isso é de extrema importância, de extrema relevância, para que você possa guardar para efeito de prova. E veja, a multa ela pode ser aplicada seja pelo descumprimento de uma obrigação principal, seja pelo descumprimento de uma obrigação acessória. Recorde-se sempre do seguinte, multa sempre será uma obrigação principal. Perfeito? E se a obrigação acessória é uma relação jurídica, um dos itens que nós vamos justamente analisar são os sujeitos da obrigação tributária. Muito bem, de um lado, eu tenho o sujeito ativo. O sujeito ativo é aquele que tem o dever legal de exigir o cumprimento da obrigação tributária. Então, o sujeito ativo é aquele que tem o dever legal de exigir o cumprimento da obrigação tributária. Este sujeito ativo, segundo o entendimento do STF, será toda pessoa jurídica de direito público. Então, quem vai figurar na condição de sujeito ativo será a União, Estado, Distrito Federal, municípios,
bem como suas respectivas autarquias e suas respectivas fundações públicas. Então, estas pessoas podem figurar na condição de sujeitos ativos de uma obrigação tributária. Essas pessoas figuram como sujeito ativo. Beleza. Sujeito ativo tem o dever de exigir o cumprimento da obrigação. Sujeito passivo, vamos ver aqui desse lado. Ô, Príncipe, aumenta o retorno um pouquinho aqui para mim, por favor. Obrigado. Então aqui, ó, sujeito passivo é aquele que tem o dever legal, de cumprir com a obrigação tributária. Esse sujeito passivo, inicialmente, ele pode ser o contribuinte. O contribuinte é aquele que realiza o fato gerador, fazendo nascer a obrigação tributária. Então, o sujeito passivo contribuinte é aquele que pratica a conduta descrita na lei. Se a lei tributária diz, olha, quem auferir renda vai pagar imposto de renda, a pessoa que aufere renda tendo acréscimo patrimonial se concentra na condição de contribuinte. Só que muitas vezes, essa pessoa que realizou o fato, ela está impossibilitada de cumprir com a obrigação. Seja porque ela deixa de existir, então se for uma pessoa física veio a óbito, se for uma pessoa jurídica se extinguiu, ou muitas vezes a lei tributária ela acaba determinando que terceiro assuma essa condição com a finalidade de facilitar o cumprimento da obrigação. E aí surge a figura jurídica do responsável. Quando se fala de responsável, o responsável sempre será uma terceira pessoa. Não importa se física ou jurídica, mas é uma terceira pessoa indicada por lei para assumir um encargo tributário. Esta terceira pessoa, ela não realiza o fato gerador, mas esta terceira pessoa possui um nexo de causalidade com a ocorrência desse fato. Então vamos aqui por partes, analisando esse conceito de responsabilidade. Mesmo sendo um conceito basilar, ele nos traz algumas informações bem pertinentes. Primeiro, nenhuma responsabilidade tributária se presume, porque toda responsabilidade tributária decorre de lei. Mas a lei não pode indicar qualquer terceiro. Esse terceiro tem que ter algum liame, esse terceiro tem que ter algum vínculo, esse terceiro deve ter algum nexo de
causalidade com a ocorrência da conduta. Então, atenção. O responsável tributário sempre vai ser um terceiro. Um terceiro que não realiza o fato gerador, mas um terceiro em que a lei determina que ele deve assumir o referido encargo tributário. Essa terceira pessoa, ela não realiza o fato. Ela possui um nexo de causalidade com a ocorrência do fato gerador. Então, para que você tenha uma noção, se você pegar, por exemplo, vamos imaginar que você tenha um amigo coxinha. Todos temos um amigo coxinha. Então, vamos imaginar que o seu amigo coxinha, ele é funcionário de uma empresa. Perfeito? Essa empresa paga a esse seu amigo coxinha um salário. Esse amigo coxinha, ele está auferindo renda. Portanto, ele se classifica como contribuinte do imposto de renda. Contribuinte do imposto de renda. Só que a lei tributária diz o seguinte: empresa, cabe a você fazer a retenção desse imposto na fonte e repassar ao fisco. Então, perceba, a empresa não fez nascer o fato gerador. Não foi a empresa que oferiu renda nessa oportunidade. Mas a empresa possui um vínculo, um liame, um nexo de causalidade. Então, a empresa está indicada na condição de responsável. A empresa está indicada na condição de responsável. Então, essa é a diferença entre contribuinte e responsável. Perfeitinho? Muito bem. Veja, falamos dos sujeitos da obrigação tributária e agora você vai marcar comigo o item de solidariedade tributária. Solidariedade em matéria tributária passa a ser um instituto previsto a partir do artigo 124 do Código Tributário Nacional. Solidariedade não deixa de ser um instituto de direito civil. Tanto que no direito civil nós temos a solidariedade dos artigos 264 a 285. Neste caso, o direito civil diz que nós temos dois tipos de solidariedade. Uma solidariedade ativa, quando se tem uma pluralidade de credores. E eu tenho uma solidariedade passiva quando se tem uma pluralidade de devedores. Perfeito? Vinculados, e essas pessoas são solidárias quando ambas são vinculadas
a um mesmo negócio jurídico. Então, existe essa solidariedade como instituto do direito civil, quando essas pessoas são vinculadas a atender o mesmo negócio jurídico. Beleza. Em matéria tributária, nós temos solidariedade ativa, passiva ou ambas. Então, em matéria tributária, você vai guardar, nós temos uma solidariedade passiva em regra. Então, matéria tributária, a solidariedade é uma solidariedade tributária passiva. Quando se tem dois ou mais contribuintes vinculados ao cumprimento de uma mesma obrigação tributária. Então, quando eu tenho dois ou mais contribuintes vinculados ao cumprimento de uma mesma obrigação tributária, eu tenho a solidariedade tributária passiva. E nós temos duas espécies de solidariedade tributária. Eu tenho, primeiramente, a solidariedade tributária de fato. Essa solidariedade tributária de fato, prevista no artigo 124, no inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, aqui existe solidariedade de fato quando dois ou mais contribuintes possuem interesse comum na relação jurídica que constitua o fato gerador. Então aqui, queridos, veja, a expressão mais importante é o interesse comum. Então, se você tem, por exemplo, dois proprietários de um mesmo imóvel, você concorda que esses dois proprietários gozam de interesse comum na relação jurídica que constitua o fato gerador. Então, esses dois proprietários, eles são solidários de fato em relação aos débitos tributários inerentes ao imóvel. Agora, além da solidariedade tributária de fato, que é essa que você viu, nós temos a solidariedade tributária de direito. Essa estampada no artigo 124, inciso 2, do Código Tributário Nacional. Então, essa solidariedade, ela decorre de expressa previsão legal. Então, não é que as pessoas têm interesse comum. A lei determina que elas sejam solidárias. A lei determina que elas sejam solidárias. E nós temos ainda que analisar os efeitos da solidariedade. Os efeitos da solidariedade estão descritos no artigo 125
do Código Tributário Nacional. Dentre os efeitos da solidariedade, o primeiro diz respeito ao pagamento. Então você guarda o pagamento. Quando efetuado. Quando efetuado por um, desonera aos demais solidários. Então, o pagamento, quando ele for efetuado por uma das pessoas, isso vai desonerar os demais solidários. Isso não significa que aquele que pagou vai ter que ficar com o mico na mão, porque ele pode se fazer valer, por exemplo, de uma ação de regresso. Então, é possível que haja nos meios cíveis para que seja discutida através de uma ação de regresso a essa circunstância. Beleza. Aqui nós temos um caso. Uma outra situação. Quando eu tenho a isenção ou remissão. Isenção e remissão são benefícios fiscais. O instituto da isenção vem estabelecido entre os artigos 176 a 179 do CTN e a remissão prevista no artigo 172 do Código. Entende-se por isenção a dispensa legal do pagamento de um tributo. E nós temos a remissão como sendo o perdão total ou parcial do crédito tributário. Tanto a isenção quanto a remissão podem ser concedidas em caráter geral ou mediante uma outorga pessoal. Se eu tenho uma isenção que foi concedida em caráter geral, ela simplesmente vai desonerar todos os solidários. Agora, se eu tenho uma isenção que foi conferida em outorga pessoal, somente a pessoa que recebeu aquela outorga terá o direito deste benefício. E os demais ficam responsáveis pelo saldo remanescente. Então, se for concedida em caráter geral, pega todo mundo. Agora, se for outorgada pessoalmente, somente se aproveita àquele que recebeu a outorga. E os demais serão solidários quanto ao saldo remanescente. Está claro isso? Isso é importante. E nós também temos o terceiro item, que é a interrupção da prescrição. Os casos
de interrupção da prescrição, os casos de interrupção da prescrição estão previstos no artigo 174, parágrafo único do CTN. Quando acontecer a interrupção da prescrição, esta poderá tanto favorecer ou prejudicar os demais solidários. Então, se uma determinada pessoa fizer algum ato que acarrete a interrupção da prescrição, isso pode vir tanto a favorecer quanto a prejudicar os demais solidários. Então, este item que nós aqui tratamos até agora, ele tem a ver com a solidariedade em matéria tributária e as questões que envolvem os efeitos desse instituto, os efeitos da solidariedade. Muito bem. Fechamos, então, essa parte que se refere à solidariedade, que não é muito complexa. Entremos, então, na análise de capacidade tributária passiva. Nós já estudamos capacidade tributária ativa. E agora nós entramos no Instituto da Capacidade Tributária Passiva. Capacidade tributária passiva tem sua previsão lá no artigo 126 do Código Tributário Nacional. E o que se analisa na capacidade tributária passiva é a aptidão para quê? Aptidão para que determinada pessoa figure no polo passivo da obrigação tributária. Sabe o que significa isso, prezados? Em suma, quem está apto para pagar tributo? Quem, pela lei tributária, é indicado, dotado de aptidão para pagamento de tributo. Aí, nós temos alguns itens para observar na capacidade tributária passiva. O primeiro item diz respeito à capacidade civil. A capacidade civil ela é adquirida através da maioridade. E a maioridade ela pode ser conseguida aos 18 anos completos ou através da emancipação. Veja que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Há, então, um recém-nascido tem capacidade tributária? Sim. Sim. Um recém-nascido tem capacidade tributária. Ele não pode receber um imóvel por doação?
Pode. Quem é que vai ser o contribuinte do ITCMD? O donatário, que é ele. Óbvio que enquanto ele não puder cumprir com essa obrigação, a lei indica uma terceira pessoa, um responsável. Mas ele é contribuinte do ITCMD nesse exemplo que eu te dei. Então, independe aqui dessa condição. Uma outra situação. O exercício de atividade econômica ou profissional. No Brasil, nós adotamos uma economia de livre mercado. É livre o exercício de qualquer cargo, ofício ou profissão, atendidas às exigências estabelecidas em lei. Então não importa, na verdade, se a pessoa quer atuar de uma forma regular para o direito tributário ou ela quer atuar na forma irregular. A validade dos negócios jurídicos não impede a realização do fato gerador. Então, se você pega a situação que envolve, por exemplo, olha, a pessoa auferiu renda decorrente de ato ilícito, tá? Ela está sujeita à incidência do imposto de renda? Sim. Ah, mas ela praticou uma conduta, ela presta um serviço sendo uma pessoa inabilitada ou irregular. Tá bom. Ela será tributada de ISS? Sim. Porque senão eu estaria dando mais vazão e privilegiando aquele que pratica condutas ilícitas e que é tributado, condutas lícitas que é tributado, do que aquele que pratica condutas ilícitas e não sofre tributação. Então, neste caso, eu dou preferência justamente para tributar a todos indistintamente. Basta que o fato gerador aconteça. Quer dizer, então, não vai importar a validade do negócio. Ah, mas o ato é lícito, o ato é lícito. Tanto que nós temos um brocado jurídico que é a pecúnia non olet, que veio justamente da época do imperador Vespasiano de Roma, que queria expandir o império, e simplesmente ele começou a tributar o uso de latrina pública, de banheiro público. E as pessoas, o próprio conselho, ficou, nossa, mas você tributa o uso de latrina pública? Ele pegou a moeda, colocou no nariz dos conselheiros, dos cônsules, e falou assim, ó, cheira aí. Tem cheiro? Não. Ou seja, não importa a origem. Se a origem é certa, errada, se é lícita ou ilícita, basta que o fato gerador efetivamente aconteça. Se o fato gerador acontecer, isso é mais do que suficiente para o cumprimento, né, das obrigações tributárias. E temos ainda a situação de uma sociedade
indevidamente, uma sociedade indevidamente constituída. Diz a lei tributária que mesmo uma sociedade indevidamente constituída, ela pode ser dotada, então você vai colocar que ela poderá ser dotada de capacidade tributária passiva, bastando que se configure como uma unidade, econômica ou profissional. Então, hoje, por exemplo, nós temos alguns tipos de sociedade quando se estuda o direito societário. Nós temos as sociedades personificadas e as sociedades não personificadas. As sociedades personificadas, elas se subdividem em sociedade empresária e sociedade simples. Já as sociedades não personificadas se subdividem numa sociedade em comum e numa sociedade em conta de participação. Para o direito tributário, se a sociedade ela é personificada ou não personificada, se é uma sociedade empresária, se é uma sociedade simples. Para o direito tributário não importa, importa é se ela se configure como uma unidade econômica ou profissional para poder sofrer a tributação, é mais do que devido que neste ponto ela então suporte os encargos tributários. Então, para todo e qualquer efeito, a questão que envolve capacidade tributária passiva aplica-se a toda e qualquer pessoa indistintamente que venha a realizar o fato gerador, salvo nas hipóteses em que haja a possibilidade de concessão de alguma espécie de incentivo fiscal. Perfeito? E para que a gente possa fechar aí esse nosso primeiro bloco, vamos então entrar no Instituto da Responsabilidade Tributária. A responsabilidade tributária é o instituto previsto entre os artigos 128 a 137 do CTN. Numa responsabilidade tributária, lembre-se que eu tenho sempre uma terceira pessoa que é indicada por lei para assumir um encargo tributário.
tal pessoa, ela não realiza o fato gerador, mas esta pessoa possui um nexo de causalidade com a ocorrência desse fato. Então, tirando alguns aspectos importantes que a gente já tratou aqui. Primeiro aspecto fundamental: nenhuma responsabilidade tributária se presume, porque toda responsabilidade tributária decorre de lei. A lei não pode indicar qualquer terceiro. Esse terceiro tem que ter algum vínculo, algum liame, algum nexo de causalidade com a ocorrência do fato gerador. Então, a partir daí, surge então a figura jurídica do responsável. Perfeito? Então, nesse nosso primeiro bloco, eu cheguei com vocês e tratei até essa parte inicial de responsabilidade tributária. Nós vamos para o nosso intervalo e na volta a gente trata da sequência de estudos de responsabilidade tributária, aí, fechando o nosso conteúdo da aula de hoje. Beleza? Até daqui a pouquinho.